Cirurgia de urgência e angioplastia recente. E agora? O que é que eu faço? Esse aqui foi dúvida da nossa aluna Maísa. Ela perguntou lá no nosso curso pré-operatório o seguinte, né? Vou resumir aqui o quadro. Estou com um paciente que já teve 2 infartos prévios, 2010 e 2016. Lembrando que ela está mandando essa dúvida em 2022. Tinha feito angioplastia nessas ocasiões. Agora, em julho de 2022, o paciente teve uma restenose de stent, teve que fazer uma nova angioplastia. Ela não fala aqui se foi no contexto agudo, se foi no contexto crônico, né? Eu vou comentar isso depois. Digamos que seja no contexto crônico, certo? Beleza. Fez a angioplastia direitinho. Agora, boa capacidade funcional, usando AS, usando clopidogrel, foi internado com quadro de semioclusão intestinal por câncer de cólon, né? Bronca. Suspendeu o clopidogrel assim que foi internado. Foi admitido em centro cirúrgico para realização de colectomia esquerda de urgência. Como proceder aí em relação à dupla agregação plaquetária? Deixo o clopidogrel suspenso mesmo? Não deixo? Enfim, como é que é? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, boa pergunta. Lembrando que em 2022 a gente teve justamente uma diretriz nova da SBC publicada sobre dupla antiagregação e pré-operatório, né, de cirurgias. Nessa diretriz, ele focou muito em pré-operatório de cirurgia eletiva. Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de uma cirurgia de urgência, né, que termina ficando um pouco mais simples a conduta porque, né, não tem muito como fazer. O paciente está sendo obstruído, já está indicada a cirurgia, não tem muito ponto de correr, você não pode adiar essa cirurgia, né, pelo que está sendo colocado aqui. Então fica até, mas assim, né, que não tem solução, solucionado está. Eu vou dar um passo atrás e vou relembrar a conduta se fosse uma cirurgia eletiva. Digamos que é um câncer de colo que não está obstruído, você tem que operar, mas você pode, né, pode ser daqui a 2 semanas, 3 semanas, pode ser agora, você tem um pouco mais de mobilidade ali, né, em relação à cirurgia. Cirurgia de urgência, emergência é mais complicada. Então, vamos dar um passo para trás. Digamos que fosse, então, esse exato cenário. O paciente colocou, quando ela mandou essa dúvida aqui, a gente estava final de outubro, né? Então, entre julho e outubro, aí, digamos, já passou 3 meses e meio do stent inicial. Paciente com histórico de coronariopatia, com angioplastia por causa de uma restenose de stent 3 meses e meio atrás, 3 meses e meio, e que agora vai para uma cirurgia eletiva, por exemplo, uma hemicolectomia eletiva por câncer, né? Nesse cenário hipotético. E aí, o que a diretriz da SBC diz, primeiro é o seguinte, você pode me perguntar, Eduardo, mas diz aí, o stent foi farmacológico ou não farmacológico? Porque isso muda tudo, certo? Não muda tudo. Pela diretriz, ele coloca, né? Eles colocam que que nós tivemos estudos aí nesses últimos anos que mostram que isso é um mito. Em relação, porque você poderia pensar, se é um stent farmacológico, eu vou ter que segurar ali 6, 12 meses de dupla antiagregação. Se for um stent não farmacológico, um mesinho de dupla antiagregação tá bom, e eu posso mandar o paciente para cirurgia e não vai dar bronca, certo? Não, isso é o que a gente achava 10 anos atrás, na época que eu fiz residência, se achava isso. Contudo, o que se viu pelos estudos, na hora que você manda um paciente para cirurgia com angioplastia aí nos últimos meses, quer o stent seja farmacológico, quer o stent seja não farmacológico, a taxa de complicação vai ser muito parecida, né? No pós-operatório, trombose de stent, reinfarto e tal. Muito parecido. Então, isso não vai mudar a conduta. O que é que muda se o stent foi colocado no evento crônico ou no evento agudo? Por isso que eu disse que nesse caso aqui ela deveria ter dito pra gente se essa restenose de stent, essa última angioplastia que teve aí 3 meses e pouco antes dessa cirurgia, da hemicolectomia, foi por uma síndrome coronariana aguda ou se foi por uma síndrome coronariana crônica, uma angina instável e tal, certo? Como foi restenose de stent? E a maioria das restenoses de stent se apresenta cronicamente, pode se apresentar de forma aguda também, mas a maioria se apresenta crônico, eu vou considerar que foi crônico, certo? O que é que a diretriz diz da SBC? Ela diz que uma vez que você colocou um stent, quer seja farmacológico, quer seja não farmacológico, primeiro, no primeiro mês de colocação do stent, você não vai operar esse paciente de jeito nenhum, a não ser que seja urgência ou emergência, não tem o que fazer. Por quê? Porque a taxa de complicação é altíssima. Então, se for uma cirurgia eletiva, você não vai mandar o paciente para procedimento eletivo no primeiro mês. Beleza. Sendo um caso crônico, entre 1 e 3 meses, a tendência é que você não mande também, né? Tendência é que você segure ali. Se tiver que liberar, você poderia suspender a dupla antiagregação, deixar só o AS, mas a recomendação 2B, você tende a não querer fazer isso. Entre 3 meses e 6 meses,
que aí seria o caso desse paciente, né? Tem 3 meses e meio aqui, pelo que ela colocou mais ou menos. Entre 3 meses e 6 meses, sendo uma situação crônica, né? Angioplastia numa DAC crônica, beleza. 2A, dá para você considerar, né? Recomendação 2A, dá para você considerar tirar o segundo antiagregante e deixar só a aspirina. Seria o caso desse paciente aqui. E depois de 6 meses, sendo um cenário crônico, tranquilo, dá para suspender o segundo antiagregante e ir só com aspirina mesmo, né? Sem estresse. Né? Aí não vai ter diferença se é com 7 meses, 10 meses, 12 meses, de boa. Ou seja, nesse paciente aqui, se fosse uma cirurgia eletiva, se fosse uma DAC crônica, tranquilo, a conduta seria essa mesmo, suspende o clopidogrel, né? Pelo menos 5 dias antes, deixa a aspirina, opera e bola para frente, né? Beleza. E se fosse digamos que essa restenose distente que o paciente teve, foi uma síndrome coronariana aguda. Chegou na emergência, dor em repouso, 3 meses e meio atrás, colocou lá um estente farmacológico, era síndrome coronariana aguda. O que é que a diretriz diz? Aí a tendência seria que você esperasse ali pelo menos 6 meses da dupla antiagregação, né, para poder mandar o paciente para tirar o segundo antiagregante e mandar o paciente para uma cirurgia eletiva. Né? Essa foi uma pequena revisão que eu falei, né, sobre dupla antiagregação e pré-operatório. Mas isso tudo que eu falei é para cirurgia eletiva. Por quê? Cirurgia eletiva é aquela que você pode postergar, né, e tal. Quando é cirurgia de urgência e emergência, aí o cenário é muito diferente. Você está aí, então, com o paciente semi-obstruído, né? Vamos exagerar mais ainda. Obstrução, puf. Obstrução, né, total, paciente vomitando, aquela situação, tal, refratário. Vê lá uma maçaroca no colo, vai ter que operar, né? Nem que seja, aqui está dizendo que é hemicolectomia. Digamos que nem fosse isso, digamos que fosse só para fazer uma derivação lá, né, uma colostomia, tal, enfim, e desobstruir o paciente. De todo jeito, cirurgia, né, de porte moderado, tal. E agora, né? Então aí aquele cenário, já está com 3 meses e meio. Vou considerar que é uma DAC crônica, né? Que foi uma retinose por DAC crônica. A conduta é essa mesmo, retirar o clopidogrel, deixar o paciente só com aspirina. Ah, Eduardo, mas não vai dar nem para esperar os 5 dias da suspensão do clopidogrel, não. O quadro tá feio mesmo, a gente suspendeu ontem, vai ter que operar hoje já, né? Aí o que é que se faz? Deixa lá a plaqueta reservada, né? Porque se estiver sangrando muito vai precisar transfundir, né? Enfim. É bom que seja um cirurgião que tenha experiência, né? Obviamente, na medida do possível, de operar pacientes em vigência de antiagregação plaquetária mais forte, né? E aí a gente vê, quando está nos grandes centros, aí já tem cirurgiões que têm bem mais experiência com isso. Na época lá da residência do INCOL mesmo, o grupo da cirurgia era bastante experiente em operar vesícula, etc., em paciente em vigência de dupla antiagregação, com bons resultados. Então é isso. Aí você vai no que dá, né? Vai ali na situação de urgência mesmo, vai ter que resolver. Deixa as plaquetas separadas, porque pode acontecer de chegar lá no intraoperatório. Suspendi ontem só clopidogrel. Ainda está com a S. O paciente começar a sangrar muito e aí vai precisar de transfusão de plaqueta, né? Porque as plaquetas que estão circulando ainda estão bloqueadas ali, né? O receptor P2Y12. E é isso, né? Basicamente essa seria a conduta que você faria nesse caso. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.